já entrando no assunto, né, sobre a viúva, cara, é, falando sobre as origens dela, né? E aí eu aciono vocês sobre a origem dessa heroína, né? Ela foi, se eu não me engano, criada em 1900 na década de 60. Não é isso, Potter? Exato, meu amigo. 64 para ser mais exato. 1964, ela é a criação do Stan Lee e do Don Rico. E Dom O Rec. Stan, Fazia de ela entrou melhor. na revista Tales of Suspense, número 52, de abril de, Exato. de abril de 64, né, cara? E aí essa heroína teve. Ela não foi criada como uma heroína, mas uma antagonista, não é isso, Potter? Antagonista do Homem de Ferro, se eu não me engano. Exatamente. Foi E. criada para ser uma femme fatale, né? E interessante é que a personagem é de 64, mas a vida fictícia dela, né, o nascimento fictício dela é de 1928, né? Ela é de 1928, a Natasha. Isso. Ela é A origem dela tem diversas versões, diversas vamos versões. dizer, na história dela, Acabou. né? Pois é, aí nesse tempo aí ela acaba antagonizando, né? Se eu não me engano, ela é uma. Ela começa com uma espiã russa na vida profissional, mas ela também tem aí alguns antecedentes aí, se eu não me engano, ela foi bailarina. Exato, amigo. Ela foi, na história, né, vamos dizer assim, na mitologia que criaram para ela foi adotada por um militar, né, que é o Ivan Petrovich. Eu acho que é esse que é o nome, Esse desculpem mesmo, esse mesmo. o sotaque maritubense, é, mas Ivan Petrovich, e foi ele que, vamos dizer assim, ensinou tudo aquilo que a base, né, para tanto para o treinamento, tanto não apenas físico, mas mental. Nesse processo que ela foi crescendo, ela foi, vamos dizer assim, ela se envolveu com outro militar, né, com um piloto de caça chamado Alexei Shostakov. Hoje vai ser um espetáculo Hoje de vai ser palavras. complicado, falei isso. Hoje vai ser legal. Vai ser um trava-língua demais Então, hoje. olha só, o que consta na história é isso. Ela, vamos dizer assim, se envolveu com esse militar, Alexei Shostakov, e chegou a se casar com ele. Só que num processo aí, vamos dizer assim, da KGB, o Shostakov teve sua morte forjada, e nesse processo, vamos dizer assim, ela ainda não tinha sido cooptada, vamos dizer assim, ela só tinha o treinamento do pai adotivo. Mas após o sumiço do marido dela, vamos dizer assim, ela foi chamada para ser uma espiã e treinada pela KGB. Foi quando ela entrou para o tal do programa da Sala Vermelha. Com base nesse treinamento, aí sim ela foi transformada, vamos dizer assim, na maior espiã, né? Na principal arma, no caso da KGB. Uma personagem foi criada no auge, né, do antagonismo mundial, que era o capitalismo contra o comunismo, né? Guerra Fria. Então, A Guerra Fria União também. Soviética. Então, isso aí foi um tempero, né, para o personagem na época, né? Exatamente. Esse antagonismo, né? Aí nesse processo, ela, né, nessas missões, vamos dizer assim, ela acabou se envolvendo com o Gavião Arqueiro. Nota, o marido dela, ela na cabeça, ela já era, por isso que o nome é Viúva Negra, inclusive, né? Ela, na verdade, para todos os efeitos, ela acha que é viúva. Ela se envolve, inclusive, romanticamente com o Gavião Arqueiro quando ele ainda era um aspirante a herói ainda. Inclusive, quase que ele deixa de ser Vingador por causa dela, né? Porque ela ainda era vilã, ainda antagonizava o Homem de Ferro. O Sendo Gavião, no que. caso, né? Que ela pediu É, ajuda dele para poder destruir o Homem de Ferro. isso mesmo. Porque Aí o Gavião Arqueiro também era vilão, né? O Gavião Arqueiro Não, era ele não vilão era também. vilão. Não A era mais história do vilão. Gavião é curiosa. Ele tentou ser Vingador, não conseguiu, Não conseguiu. e foi barrado. Aí, nesse processo dele ser barrado e ficar sem rumo, ele se envolveu com a Viúva Negra e, por revanchismo, antagonizou o Homem de Ferro, vamos dizer assim. Mas, no final das contas, a pureza do personagem, o heroísmo falou mais alto, ele se arrependeu e finalmente entrou para os Vingadores. E nesse processo dele entrar para os Vingadores, ele trouxe também a Viúva Negra, vamos dizer assim, cortou relacionamentos com a KGB e entrou, inclusive, para a SHIELD, né? Onde, nessa fase da SHIELD aí, foi quando ela já terminou o relacionamento dela com o Gavião Arqueiro e se envolveu, inclusive, romanticamente com o Demolidor. Ela tem contato com o Demolidor
Ela foi introduzida aí nesse arco do Demolidor, foi quando o Frank Miller entrou, se eu não me engano, e trouxe a Viúva Negra, esse elemento de espionagem também para o arco, né? E ela, junto com o Demolidor, teve alguns confrontos aí com o Mercenário, com Elektra. Essa fase foi muito interessante da Viúva Negra, trouxe ela de novo à visibilidade, né? Mas, assim, sempre sendo uma coadjuvante dos personagens da Marvel, né? Mas vamos falar sobre as histórias em que ela passou a ter protagonismo, correto, pessoal? Aqui começa a primeira história, que é a saga Guerra Biológica, que foi lançado aqui no selo adulto Marvel Max. Aí envolvia, obviamente, nessa saga aqui, já começa a envolver, inclusive, a que viria a se tornar a segunda Viúva Negra, né? Que é a Helena Belova, que a gente vai falar daqui a pouco. Loira, né? Loira aí. A loira. Vulgo Araninha Branca. Logo depois tem a saga A Outra Face, em que ela novamente enfrenta a Helena Belova. Vou já começar a contar o contexto dessas histórias. E depois tem a saga da Araninha Branca propriamente dita, que essa até saiu pela Salvat, não foi, Alexandre? E são nessas 3 sagas que, apesar deles botarem ela para confrontar a Helena, eles abordam automaticamente também todo o processo de treinamento que a Sala Vermelha fez, no caso de doutrinação e treinamento mental e físico, no programa Viúva Negra. E isso, com certeza, isso vai ser abordado no caso do filme, né, Wendel? Isso vai... Sim, com certeza. Com certeza o filme está bebendo dessa fonte. Vai ser E uma coisa uma coisa que eu achei bastante interessante é mais ou menos o seguinte, que ele aborda também, já pulando agora, tirando o foco um pouquinho da Viúva Negra e botando já na Helena Belova, que é a segunda Viúva Negra, é que nos quadrinhos, a Helena Belova, ela foi treinada, obviamente, depois, mas ela tem, apesar de fisicamente ela ter sempre, ela se equiparar a Natasha Romanoff, mas devido à experiência, a toda a história que a gente acabou de falar da Viúva Negra, né, ela sempre acaba superando a Helena. E isso gera um ranço, vamos dizer assim, a ponto de virar uma obsessão da Helena querer sempre superar a Natasha Romanoff. Então, nos quadrinhos, inclusive, ela chega a ser vilã em algumas histórias e antagonizar a Natasha Romanoff por conta disso. Tem que ver agora como é que isso vai ser trabalhado no filme, né, Wendel? Houve um comentário que a Viúva Negra seria lançada por streaming, né? Mas eu acho que a Marvel não ia cometer essa bobagem, né? Porque assim, é uma personagem relevante e que, apesar de estar em atraso, a própria apresentação no cinema da personagem em um filme solo há uns 7 anos, ela precisa há muito tempo esse filme da Viúva Negra, mas não sei por quais questões houve lá dentro, que resolveram tampar um buraco na realidade, né? Porque houve aquela questão do diretor do Guardiões da Galáxia, que agora fugiu o nome dele. Você lembra, Potter, o Alexandre? Agora fugiu o nome dele, do Guardião, é o James Gunn. Houve aquela questão do Twitter dele, e ele foi mandado embora da Marvel. Então ficou, no calendário da Marvel, ficou um espaço em branco. E esse espaço tinha que ser coberto com alguma coisa. Aí, o que é fácil de fazer no cinema? É filme de espionagem, muito simples. Então, diferente de um filme, uma soap opera espacial. Então, eles colocaram o filme da Viúva Negra. E a Scarlett Johansson está ganhando $15 milhões para fazer esse filme, né? Ele vai ser dirigido pela Kate Shortland, uma australiana, e tem no elenco a Florence Pugh, David Harbour, né? Tem a Rachel Weisz, que ganhou o Oscar, né, de melhor atriz coadjuvante pelo Jardineiro Fiel, né? Jardineiro Fiel em 2005. Então é um filme interessante, que eu acho que vai ser a retomada da Marvel no cinema. Eu acho que as pessoas estão aguardando demais esse filme. Né? E a sinopse, Wendel? Como é que tá a situação? Olha, pelo trailer lá, a gente consegue ver o quê? Vamos lá. É exatamente o que tá passando o trailer. É o que o Potter narrou ainda agora, né? Aquela questão do treinamento dela na Sala Vermelha, do projeto Viúva Negra, né? E tem, assim, aparentemente, um núcleo familiar, que tem, no caso do David Harbour, ele faz
tem um papel patriarcal, um pai para ela. Mas nos quadrinhos, o David Harbour, foi o marido, né? O marido Foi dela. o marido dela. O marido dela, o David Harbour, é o Guardião Vermelho. Ele faz o papel do Guardião Vermelho. O Guardião Vermelho, que é o Capitão América soviético, né? Super soldado e tudo. Né? E assim, no filme ele está como uma figura paterna. Eu presumo, eu acho que assim, que seria interessante um plot twist aí, ela descobrir no final que ele era marido dela, já que ela não envelhece, né? Então seria interessante isso. É verdade. E tem a participação da Florence Pugh, e ela vai ser a Helena Belova. A Helena Belova. E ela vai fazer o papel ela, nos quadrinhos ela é uma vilã, né? E no cinema ela vai ser uma espécie de irmã, né? Irmã de armas, não é isso, meu amigo? Irmã de armas, né, Potter? Que você falou, uma irmã de armas. E assim, vai ter uma relação que eu também suspeito de um plot twist, porque como são agentes duplos, eu acho que ela vai se revelar como vilã. A minha suspeita é essa. Dentro dessa... talvez eles sejam fiéis aos quadrinhos nesse sentido. Apesar de que eles estariam perdendo uma excelente chance de passar a tocha, no caso, para ela, né? Outra coisa, esse filme vai se passar, o do Capitão América, da Viúva Negra, vai se passar após os eventos da Guerra Civil. Então, potencialmente, deve aparecer o Gavião Arqueiro, eu acho que deve aparecer, e o nosso falecido e querido Homem de Ferro, Tony Stark. Eu acho que deve aparecer numa pontinha aí. Eu não sei se ele aparece, mas o Gavião, com certeza, porque eles sempre fazem aquela referência, né? Aquela vez em Budapeste, uma coisa assim. Eu achava isso também, sabe, Potter? Eu achava isso, que ele não iria aparecer, o Tony Stark. Mas por causa dessa demora do lançamento do filme, eles vão querer colocar alguma coisinha assim para alavancar o filme no cinema. Um temperinho a mais. Vocês acham que é uma passada de bastão? Pois é isso que a gente estava conversando, porque se for confirmado que a Helena é vilã, não vai ter passagem de bastão. Não, mas ela pode mudar depois, tá entendendo? Como aconteceu com a Fantasma. Com a Fantasma no Homem Corrido de Vespa. Não, ela era uma vilã. Mas eu tô levando em consideração que ela é vilã mesmo, aquela que não se arrepende, sim. vai antagonizar. Sim. Os reveses durante o filme e tudo mais, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Então, minha teoria mas é essa. A passagem de tocha, eu acho que... Mas tem que ver para onde eles vão levar, né? E assim, né, só fazendo uma historinha rapidinha da produção desse filme, o filme da Viúva Negra, ele foi desenvolvido desde 2004. Ele ia ser lançado pela Lionsgate, né? A Lionsgate. E ela perdeu os direitos para a Marvel em 2006. E a personagem foi introduzida no universo Marvel só em 2010. Antes de, quando estavam escolhendo a Marvel, estava escolhendo o elenco para quem seria a Viúva Negra. Sabe quem ela tinha escolhido primeiro? A nossa querida Emily Blunt. Ela ia ser a Viúva Negra. Aí, olha só porque ela não foi a Viúva Negra. Porque ela estava fazendo um filme chamado As Viagens de Gulliver. Não sei se vocês já assistiram esse filme, que é com o Black Jack. Horrível, filme ridículo. Ela trocou a Viúva Negra para fazer esse filme ridículo. E no filme também apareceu que um dos vilões, né, na realidade, é o treinador, né? O treinador, exatamente. E por isso que eu desconfio que seja... Deve ter um plot twist aí no meio, porque o ator que interpreta o treinador ainda não foi revelado. Não disseram quem é o treinador. Então, para mim, é algum personagem que tá ali, no meio da história. Tá ali, é. É algum personagem. Ele não foi revelado o ator que está interpretando o treinador. O plot twist. Aí tá com cara, mas tem cara mesmo, né? Tem cara. E tem a participação do General Ross, né? Que é o William Hurt, né? Que também vai aparecer mais novo. O Thunderbolt Ross, né? E também está participando do filme. É um filme. Cara, já pensou se eles fazem? Já pensou se eles fazem que nem nos quadrinhos e bota a Viúva Negra também prendendo o Insane, o cientista do Homem de Ferro? Já pensou se eles fazem isso? Eles conseguem fazer isso no filme? Ia ser muito interessante. Né? Seria interessante. Porque com certeza vai ter, embora passe depois da Guerra Civil, os eventos do filme, mas vai ter coisas de lá para trás. Mais ainda. Né? Muito interessante que apesar de todo esse adiamento, eles seguraram legal a onda
dos vazamentos, né? Tal. Dos vazamentos, é Sim. verdade. Pessoas Sim, Não sabe sim. quase nada desse sabendo, filme. né, no ótimo Nada, trabalho. absolutamente nada.